Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos, amigos, queridos, companheiros, trabalhadores, encarnados e desencarnados, né? Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa, Centro Espírita Miguel, graças a Deus, nesta tarde de calor de março, está quente, né? Mas aqui está fresquinho. Então, alguém novo na casa pela primeira vez? Alguém chegando aqui pela primeira vez? Não, né? Somos todos conhecidos. Vamos lembrando aqui os avisos, vocês já viram, né? Mas a gente sempre retoma no assunto do Evangelho no Lar, né? Da importância da prática do nosso Evangelho no Lar. Então, quem tiver alguma dúvida de como realizar, quando, com quem, de que forma, o que eu vou ler, o que eu vou falar, a casa preparou uma cartilhazinha que orienta. É uma cartilha simples, né, Neuzinha? É tão simples, é muito legal, que orienta a gente a fazer esse Evangelho no Lar. 15 minutinhos, 20 minutinhos, né? Mas ele traz para a nossa casa uma harmonia e uma luz, né? Que todos nós precisamos, mesmo que a gente faça sozinho na nossa casa. Então, toda quinta-feira a gente relembra, né? Para incentivar. Não vamos esquecer de trazer os nossos copinhos, nossas garrafinhas, né? Para a gente parar de usar copo plástico. A casa está colaborando aí com a natureza. Vamos desligar nossos celulares. Quem ainda não desligou, para não atrapalhar. E já estamos todos, né, nesta ambiência tranquila. Vamos já nos conectando com a espiritualidade maior, acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos. Esse é o estado de prece, né? Mesmo que a gente não esteja fazendo uma prece, a gente está num estado de prece, tranquilo, equilibrado, vamos esquecer os problemas um pouquinho, com fome, e vamos nos ambientando enquanto fazemos a leitura da página de abertura da tarde de hoje, que é do livro Pão Nosso, da psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, lição 62, manifestações espirituais. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima. Intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não
não se abalançam, nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Mestre, por essa página tão linda, essas palavras tão lindas de Emmanuel, com relação à mediunidade que cada um de nós possui e que pode se manifestar através do amor, da caridade, da paciência. Abençoa, Mestre, nós, trabalhadores encarnados desta casa. Abençoa os trabalhadores espirituais dessa casa. Obrigada pela ambiência que aqui encontramos quando chegamos. Abençoa, Mestre Jesus, nossa irmã e companheira Nilza, que trará para nós hoje o fruto dos seus estudos, das suas pesquisas, das suas interpretações, e que possamos ser tocados no íntimo dos nossos corações, que possamos vibrar positivamente durante toda a exposição da nossa companheira. Se conosco, Senhor. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a Deus. É bom agradecer, né? A Deus, é tão bom falar. Então agradeçamos. Nilza, querida, seja bem-vinda. A Nilza hoje vai trazer para a gente o tema Pentecostes. Já ouviram falar? Lembram o que é? Quando que acontece? Como é que é isso? Né? A Nilza vai explicar tudinho para a gente. Nilza, você. Boa tarde a todos, irmãos queridos da Casa de Miguel. Boa tarde a todos dos dois planos da vida, os encarnados que estou vendo aqui, os desencarnados que com certeza aqui também estão, mas que eu não tenho o dom da vidência. Como a Marcília falou, hoje nós vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre Pentecostes. E alguns podem estar se perguntando assim: Pentecoste não tem mais na casa espírita? O que tem a ver? Primeira pergunta: qual é o assunto, qual é o tema que não tem a ver com a doutrina espírita? Não existe, todos têm a ver, né? E a Marcília, na prece dela, ela já deu assim uma cola para todo mundo do que gira este assunto de Pentecostes. E fala muito da nossa mediunidade. Existe aqui, falando com vocês encarnados, existe aqui alguém que não é médium? Todos somos médios. Está lá no livro
dos médios, já nos é dito, num grau qualquer, todos são médios. Agora, existem aqueles que são médios ostensivos, médios de tarefas. Mas se todos nós temos a influência, somos influenciados ou influenciamos os espíritos, todos nós somos médios, um grau, uns mais, outros menos. E aí na página de preparação, Emmanuel nos fala sobre manifestações espirituais. E eu destaquei um trecho desta página que é muito importante, que devemos guardar para nós, que é dito assim. Paulo, na carta aos Coríntios, ele já diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E baseado nisso, lá no finalzinho da mensagem, Emmanuel nos diz: é justo que os discípulos, aí eu paro para perguntar, quem são os discípulos? São os 12 lá quando Jesus esteve encarnado? André já está dizendo ali, somos todos nós. Todos nós somos discípulos. Discípulo é o aprendiz. Então, retornando. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua a faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Então, se aquele irmão próximo a mim tem uma mediunidade mais ostensiva, se a forma dele trabalhar é mais potente, isso não quer dizer que vamos embutir a nossa, que vamos recolher a nossa. Todos nós temos que executar a tarefa que nos compete. Continuando. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Então, é muito importante que cada um de nós guardemos isso, porque lá no final aqui do nosso trabalho hoje, aí vocês vão ver qual é o link que a gente faz desta mensagem com o nosso tema que a gente vai conversar hoje, Pentecostes. Pentecostes, na sua origem, é uma festa judaica. No judaísmo existem diversas festas. Agora, tem 3 festas da peregrinação. Começa com Pessach, que é a festa da Páscoa. Tem o Shavuot, que é a festa das semanas, ou Pentecostes, que é o que a gente vai falar mais aqui. E o Sukkot, que é a festa das cabanas ou os tabernáculos. Então, lá em Deuteronômios, no capítulo 16, item 16, nos é dito assim: 3 vezes no ano aparecerão todos os teus homens diante do Eterno, teu Deus, no lugar que ele escolher. Então, nós estamos próximos, agora no final de março, nós teremos a festa da Páscoa. Lembrando que a festa da Páscoa, o mercado colocou aí como vender ovos de Páscoa, o coelhinho, isso é comercial, tá? Na realidade, a festa da Páscoa é uma festa da libertação. Os hebreus foram escravizados no Egito por mais de 400 anos. E todos já devem ter visto,
já devem ter lido, visto algum filme, da passagem da libertação, onde eles criavam uma ovelha e depois passavam o sangue daquela ovelha diante da casa e o primogênito não morria. Mas eu não vou me estender nisso aqui não, porque o nosso foco não é a Páscoa, é o Pentecostes. Uma outra festa da peregrinação é essa festa que a gente está comentando agora, Pentecostes, que ocorre 49 dias depois da Páscoa. Por isso que ela é chamada também Festa das Semanas, porque são 7 semanas. Aí é só fazer as contas, né? 7 vezes 7, 49. Mas ela teve outros nomes que a gente vai ver aqui. Nessa festa, também chamada como Festa da Colheita, porque era da colheita dos grãos. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ela foi chamada de Festa da Colheita, Festa das Semanas, e recebeu esse nome também de Pentecostes, que quer dizer 50º, que foi arredondado de 49 para 50. E era uma festa que tinha um cunho, lá no Antigo Testamento, um cunho de educação, que a gente também vai falar sobre ela aqui. E são festas cristãs que o catolicismo fala muito dessas festas. O cristianismo, ele adotou no judaísmo essas duas festas, a da Páscoa e o Pentecostes. A terceira festa das cabanas ou tabernáculos, ela não é comemorada no cristianismo, não. Ela não é falada. Tá? Então, vamos entender um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho da origem bíblica do Pentecostes. Moisés recebe lá no monte as tábuas da lei, tá? Os 10 mandamentos. Isso aí encerra o marco do Pentecostes. Todo mundo sabe, entende o que eu estou falando quando eu digo que Moisés recebeu as tábuas da lei, né? E essa festa no Antigo Testamento, ela como eu já coloquei aqui, ela ocorria 50 dias após a celebração da festa da Páscoa. Encontramos isso lá em Levítico 23, versículos 15 e 16. Então, é uma festa judaica que tem sua origem no Antigo Testamento, mais precisamente na lei dada a Moisés, naquelas tábuas, tá, que Moisés recebeu, e ela ocorria 50 dias após a celebração da Páscoa. Como eu falei também, esta festa teve vários nomes. Ela foi chamada de Festa da Colheita ou Cega. Cega o que é? A ceifa, tá? Porque era onde começava a colheita dos grãos. Ela também foi chamada de Festa das Semanas, pelo motivo que eu já coloquei aqui. A razão desse nome está no período de duração dessa celebração, 7 semanas. E ali a gente vai colocando as fontes que quem quiser pode depois procurar, tá?
está lá no Deuteronômio, capítulo 34, versículo 22, Deuteronômio ainda, capítulo 16, versículo 10, e em Números, capítulo 28, versículo 26. Eu já vimos 2 nomes que essa festa recebe, mas ela tem mais nomes. É bastante nomes. Era chamada também de dias das primícias dos frutos. O que são primícias? São aqueles primeiros brotos, né? Então era chamada também dia das primícias. Esse nome tem sua razão de ser na entrega de uma oferta voluntária a Deus dos primeiros frutos da terra colhidos naquela ceifa. Isso está em Números, capítulo 28, versículo 26. Então, a gente vê que o que não faltava ali era o nome para o sentido que queria se dar a essa festa. Né? E o nome festa de Pentecostes. Pentecoste vem do grego Pentecoste, que significa 50º. Nos últimos 300 anos do período do Antigo Testamento, os gregos assumiram o controle do mundo impondo sua língua, que se tornou muito popular entre os judeus. Então, os gregos tiveram domínio e, a partir daí, a língua grega ela se tornou mais popular. E a festa que teve aqueles outros nomes ficou conhecida como Pentecostes, que quer dizer 50º. Como eu já coloquei antes, ela ocorre 7 semanas depois, se a gente for fazer as contas bonitinhas, 49, mas foi arredondado para 50. E aí vocês vão ver agora, quem pegar o calendário, eu não fiz as contas não, vocês têm que ter um trabalhinho também, vão chegar em casa, vão ver quando for a Páscoa, aí vão contar para ver quanto vai cair o Pentecostes. Todo mundo agora já pode fazer isso, já sabe como. Oi? A Páscoa é 31 de março, aí você vai contar 50 dias depois, vai ser o Pentecostes. Tá? Nós ainda vamos falar mais um pouquinho, que lá no Antigo Testamento, essa festa, ela tinha um cunho de agradecimento, a gente vai ver mais sobre isso aí, de educação. Mas no Novo Testamento, após a vinda de Jesus, houve uma mudança do objetivo. Então, após a ressurreição de Jesus, seus discípulos foram instruídos a esperar a promessa do Pai. Porque depois que Jesus foi crucificado, o que ocorreu? Ele, espiritualmente, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele materializou, né? A gente sabe aqui na doutrina que é isso. E ficou 40 dias aqui com os discípulos. E trouxe ainda, materializado, muitos ensinamentos. E Jesus disse aos discípulos, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí vamos entender bem, porque aqui uma coisa muito importante é a gente interpretar o que a gente está lendo. Então Jesus diz, João batizou com água. Que João é esse que ele está falando? João o Batista, né? João batizava com água,
Lembra que João gritava pelos desertos, né? Arrependei-vos, arrependei-vos. E aqueles que se arrependiam dos seus, põe aspas aí, dos seus pecados, eram batizados por João no rio. Todo mundo já deve ter visto alguma cena onde João vai e batiza. Então, João batizava com água. Mas Jesus diz o que para os discípulos? Sereis batizados com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Espírito Santo é o Espírito puro. É o Espírito crístico. Esse é o Espírito Santo. Então Jesus diz que eles serão batizados com o Espírito puro. E a gente vai entender mais na frente o que Jesus está dizendo para eles, para os 12. E Jesus ainda diz assim, não muito depois destes dias. Mas vamos voltar um pouquinho, tá? Lá no Antigo Testamento, para ver essa celebração de Pentecostes, lá no Antigo Testamento. Lembra que eu falei que no Antigo Testamento ele tinha um objetivo? E vocês lembraram bem dos nomes, né? Era chamada ou colheitas, ou semanas, ou primícia, dia das primícias, Pentecostes, todos se referindo à mesma festa. Então, a festa das colheitas era alegre e solene. Isso tudo aqui, vocês estão vendo ali entre parênteses, está a fonte da onde foi retirado. Tá? Era uma festa alegre, porque era uma festa de campo, era uma festa rural, lá no Antigo Testamento. A celebração era dedicada exclusivamente a Javé. O que era Javé? Posso perguntar quem era? Não, Javé, um dos nomes que eles davam a Deus. Então era uma festa dedicada exclusivamente a Deus. Era uma festa ecumênica, aberta para todos os produtores e seus familiares, os pobres, os levitas e os estrangeiros. Então não era uma festa só para aquele grupo, era para todos. Era uma festa de agradecimento. Agradecia a Deus pelo dom da terra e pelos seus estatutos divinos. Então era uma festa para que pudesse ser agradecido aquela colheita que era feita. Ninguém trabalhava. Neste dia não se trabalhava. Esse negócio de feriado eles não era celebrado o ciclo da vida, reconhecendo que a palavra de Deus estava na origem da vida, da semente, da árvore, do fruto, do alimento. Então era uma festa de agradecimento. E eles ofereciam esses frutos, essas colheitas, essas sementes, né, a Deus, para que aquilo que fosse excesso pudesse ser doado àqueles menos favorecidos. Então, esse era o objetivo dessa festa, lá no Antigo Testamento. Aqui no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, essa festa tomou um outro cunho.
Essa festa foi a marca de quando os discípulos tornaram-se apóstolos. Porque discípulo é o quê? Discípulo a gente já falou aqui hoje. Discípulo é o aprendiz. E apóstolo? O que é ser um apóstolo? Apóstolo é aquele que leva a mensagem. Então, a partir daquele momento, daquele dia de Pentecostes, eles levaram a mensagem, aquela mensagem que Jesus veio, nos ensinou, falou de todas as formas que ele, através de palavras, através de exemplos, através de parábolas, através de atos. E os apóstolos, no caso os discípulos, naquele dia, eles começaram a passar a mensagem. E mais do que isso, eles também começaram a fazer o que? As curas. Aquelas curas que Jesus fazia, eles também começaram a fazer. E aí nós temos a pregação de Pedro. Os discípulos, depois que Jesus ficou 40 dias materializado, e depois Jesus ascendeu, né? E aí os discípulos se sentiram assim meio temerosos, meio perdidos, né? E aí, sentindo-se um pouco órfãos. É como, assim, quando nós somos crianças, que os nossos pais saem e nos deixam sozinhos em casa, a gente fica assim meio que atemorizados. Os discípulos estavam assim, estavam ali naquela casa, temerosos. E ocorre um fenômeno. E quando ocorre esse fenômeno, esses discípulos, eles ganham o dom de falar na língua de todo aquele povo que estava ali. Porque lá no Antigo Testamento a gente leu que Pentecostes era uma festa ecumênica e ela continuava a ser. Então tinha gente de todos os lugares que falavam línguas diferentes. E os discípulos começaram a falar naquelas línguas. Os discípulos saíram às ruas e Pedro proclamou corajosamente o Evangelho de Jesus Cristo a uma multidão de pessoas de diferentes nações. O resultado foi extraordinário. Então, os que aceitaram a sua palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Então, ali, quando diz que eles foram batizados, não quer dizer que foram batizados com água, não. Foram batizados com o quê? O que Jesus falou para eles? Com o Espírito Santo. Que sabemos que o Espírito Santo é o quê? É o Espírito puro. Em uma manifestação mediúnica, vamos falar aqui de nós. O que ocorre numa manifestação mediúnica? O médium recebe a mensagem do Espírito, não é isso? Então ali estava ocorrendo isso. Só que eles tiveram o dom de falar em diferentes línguas para todas aquelas pessoas que estavam ali. E então houve um acréscimo
acréscimo, quer dizer, houve uma conversão ao cristianismo de quase 3.000 pessoas. Vocês verem como foi uma coisa magnífica, não? Então vamos ver o significado espiritual de Pentecostes. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 6 a 11. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Porque ali entre aqueles homens, entre aqueles discípulos, eles não tinham escolaridade, muitos eram analfabetos, muito mal falavam a língua deles, e ali eles estavam falando em línguas de diferentes nações. Então o povo ficou assim maravilhado. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aí começa ali no Atos falar as pessoas que estavam ali de diferentes partes, né? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Isso aí é tão importante que daqui a pouco eu vou repetir essa parte aí para ficar bem fixada em vocês, para que vocês possam entender a importância do Pentecostes. Então, fazendo um breve resumo do que a gente falou até o momento, Pentecostes é uma festa que o cristianismo adotou do judaísmo. E lá no início, e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Isso está em Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Todos também já devem ter lido, estudado, visto filme, visto novela, de quando Moisés, com seu irmão Arão, vai ao Faraó pedir que o Faraó permita que os hebreus que estavam ali escravizados fossem libertos, saíssem, né? Fossem para sua terra prometida. Pentecostes vem da língua grega e significa 50 dias depois, a saber, da festa da Páscoa. O mais primitivo motivo desta festa foi a gratidão a Deus pelo dom da terra. Então, ressaltando que lá no Antigo Testamento, o objetivo desta festa era agradecer a Deus, era uma festa agrícola, era uma festa em que eles tinham pessoas assim, de outros lugares e que eles davam o que tinha em excesso para os outros menos favorecidos. No Novo Testamento, a gente já vê que o objetivo já vai ser outro, já tem uma mudança.
Isso aqui foi só um breve resumo do que a gente falou até agora. Então, agora a gente vai ver um link do que é o Pentecoste no nosso entendimento. Eu vou colocar um slide aqui, espero que ele funcione, que é um vídeo. Está escuro mesmo, tá? O importante desse vídeo aí é que vocês vissem o recebimento das tábuas da lei. E isso eu sei que deu para vocês perceberem. Através de uma manifestação mediúnica, um fenômeno chamado de escrita direta. Moisés recebeu essas tábuas. E ali foi impresso o quê? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Essa é a primeira revelação. Então, por que Moisés é a primeira revelação? Porque ele recebe esses mandamentos. E ali, lá no Antigo Testamento, é o marco do Pentecoste. Só que aquele povo era um povo rebelde, era um povo muito duro. E Moisés, naquelas tábuas, ele recebe quantas leis? 10. Mas ele viu que aquelas 10 leis não seriam suficientes para tentar conter aquele povo. Então, na Torá, nós temos em torno de 613 leis. Gente, olha a diferença. E todas foram apresentadas como se fossem leis divinas. E lá a gente vê como é que Deus é visto. Como o Senhor dos Exércitos, como um Deus vingativo, como um Deus que castiga. Se não obedecer, vai ser castigado, não tem misericórdia. Mas por que era isso? Por que era dessa forma? Por conta da rebeldia do povo. E quando eu falo povo, gente, não se iludam não, porque muitos de nós estávamos lá, tá? Não vamos olhar assim, olha como eles eram.
Não, vamos pensar. Olha como nós éramos. E era preciso isso. Quando o tempo foi passando, veio Jesus, mas antes de falar de Jesus, ainda lá no Antigo Testamento, houve um profeta chamado Jeremias. E lá no capítulo 31, dos versículos 31 a 33, profeta. Na realidade, os profetas eram o quê? Eram médiuns. Muito bem, alguém falou aí, eu não observei que profeta eram os médiuns. E aí, os profetas, eles recebiam as comunicações e levavam para o povo. Então, olha só o que está em Jeremias. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E olha só que importante. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias já disse isso. Então, não seria mais as leis ali escritas nas pedras, mas está no interior dos homens. Entenda-se, homens aqui, a humanidade. Em cada criatura esta lei vai estar no interior. Estará escrita no seu coração, já disse Jeremias. Veio Jesus, o povo já estava um pouco mais tranquilo, um pouco mais disciplinado, já estava um pouco mais pronto para entender que a lei não era lei de punição, não era lei de vingança, era lei de amor. Então aquelas leis todas, elas foram simplificadas por amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque essa é a lei que até hoje nós temos que entendê-la e praticá-la. Jesus então veio e mudou tudo que Moisés recebeu lá no monte? Não. Se pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o que Jesus fala? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, para que nós possamos entender. Não era mais a lei escrita na pedra, a lei estava dentro de nós. Aí Paulo fala assim na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 a 3. Vós sois a nossa carta. Não vamos aqui dizer, Paulo falou lá para os Coríntios. Paulo está falando para nós. Vós sois a nossa carta, escrita em
corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábuas de carne do coração. Então, já vimos que Paulo ressalta isso aqui. E lá também, nos Atos, vamos falar de novo aquilo que eu disse que eu ia repetir. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eu não comentei que os discípulos estavam todos atemorizados dentro da casa? E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso. Eles ouviram assim um estrondo e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, que vocês já sabem o que é. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilham e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? Então, os discípulos naquele momento tornaram-se profetas e saíram falando em todas as línguas. Nós que estudamos a mediunidade sabemos que esse fenômeno tem um nome de xenoclosia, quando o médium fala numa língua que ele desconhece naquela existência, ou que outros chamam de glossolalia. Então, vocês podem encontrar o nome de glossolalia ou xenoclosia. É um fenômeno espírita. Então, vocês viram que Moisés recebeu as tábuas, Jeremias falou que essa lei ia ser escrita dentro de nós, Paulo ressaltou isso, e na terceira revelação, Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é: na consciência. Aí a gente vai entender por que o Espiritismo é a terceira revelação. Porque ele pergunta assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E eles respondem a Kardec: ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrado. E aí a gente está quase terminando, tá? Vocês viram que essa lei não precisa mais a gente procurar ela nas tábuas, ela está onde? Dentro de nós. É só fazermos um esforço para que a gente estudar, a gente entender, discernir o que é certo e o que é errado e cumprirmos essa lei.
Tem uma mensagem no livro no Evangelho segundo o Espiritismo que ele diz assim: o homem só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. E aí depende de nós. E só por curiosidade eu trouxe aqui que tem um profeta que ele é conhecido como profeta de Pentecostes, Joel. Ele está lá também no Antigo Testamento. E Joel, em 3.1, capítulo 3, versículo 1, lá na Bíblia de Jerusalém, ele diz assim, ele diz porque ele recebeu esta informação mediunicamente e diz: depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Então, Pentecostes é isso, foi esse poder que ele esteve aprontando naquele dia, mas não tinha como. A Marcília vai me olhar assim e vai dizer: mas o teu evento já acabou. Não tinha como a gente tomar, ler, né, o que Joel nos traz e não encerrar aqui o nosso momento com uma música. Para a senhora. Para todos nós, não é só para mim não. Mas a senhora pode dizer para a senhora. Para todos nós. É para todo mundo, não. Sempre
ser profeta, ser divino, ser um guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos, teus sonhos, nossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Ser médium não é apenas receber espíritos. Ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto, aproveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. Está na luz do Consolador, né? Da Ivone Pereira. Lindo. Lindo, companheiro, essa história tão bonita, né? Você quer falar umas 2h30? Pode. E tem compromisso, tem coisa para falar, né? Muito linda, é a nossa história, né? A história do Antigo Testamento, gente, não é coisa de Matusalém, pedra, montanha, é a nossa história, né? De erros, de acertos, porque tem acertos também, né, Nilza? Os 10 mandamentos, já bastariam os 10 mandamentos para a humanidade não ter nunca entrado em guerra, ter sempre respeitado o próximo, já era suficiente. Mas que bom que Jesus veio renovar em nossos corações, né, a lei divina. Companheiro, vou pedir que você faça a nossa prece de encerramento da tarde de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de todos, aqueles que desejarem receber o passe, né, após a prece, os médiuns poderão se encaminhar para a câmara de passes. Aqueles que não desejarem receber o passe podem ficar sentadinhos aí ou podem se retirar, tá bom? Mas estejamos ainda vibrando positivamente, porque a ambiência está muito boa. Nesse momento, só podemos agradecer. Agradecer a esse mestre, esse divino amigo, esse companheiro que está ao nosso lado em todos os momentos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, porque nós tivemos e aproveitamos, Senhor, esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para que em Teu nome refletíssemos sobre a nossa vida, a nossa caminhada nesta existência, Senhor, terrena. E agradecemos ainda, Senhor, a espiritualidade amiga da Casa de Miguel, que nos recebe tão acolhedoramente, aos nossos mentores que tanto fazem por nós, Senhor. Agradecemos a todas as oportunidades que temos na vida de vivenciarmos o que aqui um dia veio nos trazer e está até hoje junto conosco. Muito
muito obrigada, Senhor, por esse presente divino que recebemos. E assim, todos nós, sentindo-nos banhados com estas vibrações de amor, pedimos, Senhor, a tua licença para darmos por encerrado esta primeira parte da reunião da tarde de hoje. Seja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.